vamos entrar novamente no universo da Marvel. Agora acompanhar o último momento de Ed e Venom juntos. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa última batalha dos dois, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não ter que perder mais nada. Venom, a última rodada, lançou nos cinemas em 2024 e está disponível agora, gente, no catálogo da Amazon Prime. Quem conhece a história sabe que nós acompanhamos uma simbiose, vamos dizer assim, um alienígena, tá? O melhor jeito de se dizer, e acaba caindo na Terra e se grudando ao Ed Brock. E a partir daí, então, surge o Venom. Venom, para muitos, quem conhece no universo do Homem-Aranha, é um vilão. Porém, nesse universo do Venom, ele é o que nós chamamos de também um vilão, né? Mas é aquele cara que também não segue as regras. E o nosso primeiro filme é justamente apresentando essa questão de como o Venom e o Ed acabam se tornando parceiros. O segundo filme, nós encontramos, ou melhor, nós conhecemos mais sobre essas simbioses, que é o Carnificina, que é o Venom vermelho que a gente chama, entendendo que ele é bem mais perigoso do que o Venom. E por último, nós chegamos então nesse terceiro e último filme, que vai encerrar essa dupla de Ed e Venom, em que nós iremos acompanhar dessa vez Ed está fugindo da polícia justamente porque ele havia sido incriminado por assassinar um jornalista, que é no segundo filme que surge. Porém, na verdade, ele não havia bem sido assassinado. Ele ajudou o Ed a derrotar o Carnificina, porque o Carnificina era muito perigoso. Mas, como para todos ele era um grande perigo, Ed e Venom estavam fugindo da polícia. E a gente encontra, na verdade, começa a acompanhar já esse terceiro filme meio que ligado com o outro filme, que é o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, fora que também se liga à série de Loki, que também teve muitas mudanças. Então, basicamente, para entender essas novas linhas de tempo do universo Marvel, tem que ter assistido Loki para poder conseguir entender os novos universos. Mas, voltando à questão, a gente começa a acompanhar essa nova trajetória deles, porque o Ed não tinha para onde ir e todos estavam caçando eles justamente porque ele era um fugitivo. Aí começa uma nova questão. Nós temos um surgimento de um vilão, entre aspas, tá? Que é o melhor jeito de se dizer isso, que está atrás de um córtex, que seria possível desprender ele da prisão que ele estava. Aí a gente começa a entender melhor sobre o mundo do Venom e todos os outros que vieram com ele, que era justamente isso. Eles fugiram de lá, pois eles estavam tentando se livrar desse criador deles. É o pai, o criador deles, basicamente. Mas ele se tornou um ser muito perigoso e eles aprisionaram eles numa cadeia dentro de uma escuridão. E o único jeito de se libertar dele é uma chave, que é esse córtex. Eu acho que é isso, tá, gente? Peço desculpa se eu falar o nome da chave errada, mas é esta chave que libertaria ele. E a chave surgiu justamente nesse último filme. E está ligado a quem? Ao Venom e ao Ed. Sinceramente, gente, esse último filme do Venom foi literalmente uma grande decepção pra mim. Como todos os filmes da Marvel que ultimamente andam lançando, ele nos entrega um roteiro confuso demais, corrido demais, e que surge certas coisas que, pra mim, em momento algum, foi especificados. O exemplo é justamente esta chave que liga a esse vilão. Eu não lembro, posso estar enganada? Claro, já faz tempo que eu assisti o primeiro Venom, mas sinceramente eu não lembro terem falado sobre essa
chave, eu acho que é Cortex, tá, gente? Peço desculpa se eu falar errado mesmo, que existia no Venom. Eu não lembro de nenhum momento ter sido comentado sobre isso, tá, gente? Eu lembro que realmente o primeiro filme, quando eles vieram pra Terra, vieram todas as simbioses pra cá, e o Venom era literalmente o mais fraco. Não tinha um poder muito grande de conseguir se sustentar sem ter um hospedeiro, enquanto os outros tinham. Como o Ed também foi o único capaz de conseguir se manter vivo depois de o Venom ter entrado nele, não ter destruído o corpo humano. Então, assim, a gente entende. Eu lembro de ter sido comentado, mas eu vou ser sincera, eu não lembro muito bem de terem comentado que eles fugiram desse planeta deles por causa desse criador deles. Então, assim, no meu ponto de vista, esse último Venom, eles terem esse criador ter surgido e estar preso lá, entende, gente? Ser uma pessoa perigosa. Ficou mais confuso do que todos os outros filmes da Marvel. Ok, eu nunca li o HQ, então quem lê o HQ, realmente acho que vai ter uma ideia mais clara. Mas realmente, eu acho que esse último filme ficou muito a desejar. Então, assim, pra mim, ficou um troço muito perdido esse último filme. Ainda se tornou um pouco mais perdido ainda pra mim, porque eu não assisti toda essa nova série do Loki. Eu só assisti a primeira temporada e não a segunda. Porque você fica acompanhando a história, daí explica o que é essa chave, que o Venom disse que ela já havia sido ativada no momento em que o Ed, ela foi ativada acho que no segundo filme do Carnificina, que se eu não me engano, quando o Ed acaba morrendo, mas ele não morre exatamente, ele acaba voltando a viver, que basicamente torna hospedeiro e simbiose um só, entende? Então, eu vou ser sincera, vou ser muito sincera, eu não lembro de terem falado sobre essa chave. Aí, quando começam a ir atrás dessa chave por causa desse vilão que tá querendo fugir, a história se torna mais corrida. Sinceramente, novamente vou dizer, eu acho que o vilão não teve existência nenhuma. Foi literalmente só criado esse personagem, tá? Isso na minha opinião, tá, gente? Provavelmente existe isso na HQ. Mas o que me pareceu é, criaram esse personagem pra dar uma explicação de por que o Venom e o Ed não vão estar mais juntos, entende? Para dar agora início a uma nova geração de super-herói, vilão, o que seja, que é o que acontece, que é a doutora que está pesquisando as simbioses para tentar entender melhor eles, e que é a única simbiose que fica é a que está com ela, que é uma roxa que tem poderes elétricos e é super rápida e tudo nesse sentido. E deve ter outros poderes, mas assim, porque teve quase participação nenhuma esse vilão. Sinceramente, um vilão inexistente, fraco pra caramba, que só, como eu disse, só surgiu pra dar uma ideia de por que eles não vão estar mais juntos. Sim, provavelmente deve existir no HQ isso, tá? Eu não sei, gente, eu nunca li o HQ, eu não tenho uma ideia, mas que ficou bem fraco, ficou. O desenvolvimento da história, do roteiro, ficou muito fraco, troço extremamente corrido que deixa a desejar. Como, na verdade, a maioria dos filmes da Marvel ultimamente andam sendo. Desculpa, gente, mas assim, na minha opinião, de 0 a 5, eu vou dar um 3 pra esse filme, porque eu gosto muito do Venom, os efeitos são bacanas, são legais, mas não tem o que salvar. Deixa muito a desejar. Não dá pra dizer que o roteiro é bom, não dá pra dizer assim que não, mas apesar disso, apesar de ser meio confuso, até que a história ficou... Não dá. É literalmente um 3 pra ser uma questão de que eu gosto do personagem do Venom, porque de resto não tem nada que salve, mas isso é uma opinião minha. Como eu disse, gente, por favor não me xinguem se vocês são fãs do HQ, mas é essa a questão. Se você ainda não assistiu, tá no catálogo da Amazon Prime, tá? A gente já tá liberado. Se você já tem uma ideia pelo nome esse último é Venom, a última rodada, vocês já entendem realmente o que vai acontecer. Eu acho que a maioria das pessoas
já viu, entende que os dois não vão mais ficar juntos. Mas como eu disse, se você ainda não assistiu, tá lá no catálogo da Amazon, e o que eu sempre digo é: assistam e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Venom, a última rodada, o que você achou? Você achou que realmente ficou corrido ou não, Nathalie? É assim mesmo a história? Qual que é a diferença que tá entre HQ e filme? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!